Meus amigos, que free agency é essa? Tanto para quem acompanha a NBA há anos, quanto para quem começou agora, consegue entender a loucura que está acontecendo. Diversas equipes conseguiram franchise players, fizeram combos com grandes jogadores e vão para 2019 e 20 com a obrigação mínima de estar na pós-temporada. Aguardamos tanto a decisão de Kawhi Leonard que já estávamos ficando loucos. E os malucos que estavam apostos na madrugada receberam a bomba de sua ida para o Los Angeles Clippers. Mas mais ainda, sua chegada causou mais um cataclisma em LA, com uma de suas exigências por um companheiro para dividir responsabilidades. A franquia embarcou então outro dos melhores atletas da atualidade, Paul George. O efeito da saída de PG-13 foi sentido imediatamente em Oklahoma, com os rumores de que Russell Westbrook se reuniu com seu agente para discutir a possibilidade de ser trocado. Por isso, resolvemos elencar 6 potenciais destinos para o armador. Antes de seguirmos com o vídeo, gostaríamos de fazer aqueles pedidos tradicionais. Se você não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho aí. Também aproveita e aperta o sininho para receber as notificações de vídeos novos e não deixe de deixar o seu like no seu vídeo. São atitudes pequenas que ajudam muito a gente a crescer. Russell Westbrook está na NBA há 11 anos. Chegou no draft de 2008, escolhido na 4ª posição pelo Seattle Supersonics, que ainda antes do início da temporada migrou para Oklahoma. Sua carreira até aqui é bastante icônica e cheia de questionamentos. Para quem acha que as discussões sobre ele vêm de hoje, você está um pouco enganado. Com suas características agressivas na infiltração, arremesso não consistente, enterradas brutas e tocos monstruosos, muitos fãs e analistas insistiam que ele deveria estar jogando como um shooting guard e não como um point guard. O tempo passou, essa discussão morreu, com ele comprovando seu valor, apenas para abrir outras após a saída de KD, seu prêmio de MVP e 3 temporadas consecutivas com triplos-duplos de média. Começou-se então a questionar sobre a sua inteligência tática, sobre os seus números serem vazios para o desempenho geral da equipe, e principalmente a possibilidade de vê-lo liderar o OKC para uma final. Com algumas ressalvas, o fato da ascensão de Paul George como principal jogador da equipe ter nos dado mais expectativas de vitórias para a franquia diz muito sobre esse último questionamento. Assim, a realidade pode ter batido na porta do Oklahoma City Thunder e do próprio Brody para seguirem seus próprios destinos. Por isso, separamos esses 6 times, os quais podem contratá-lo de acordo com a sua demanda. Para iniciar, esse é um dos cenários que começou a ser discutido logo que os rumores surgiram. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, a conversa de Russ com o GM Sam Presti não determinou a troca, mas apenas discutiu as possibilidades. Isso já foi o bastante, aparentemente, para o Houston Rockets começou a trabalhar num plano para trazer o armador. Daryl Morey, general manager da franquia, já estava querendo juntar outra estrela com Harden e CP3, e a disponibilidade de Westbrook viria a calhar. Porém, essa parece ser uma possibilidade pouco viável. O armador do OKC tem o maior contrato da NBA com uma média de 41 milhões por ano. Para absorver esse contrato seria necessário enviar Clint Capella, Eric Gordon, PJ Tucker e mais alguns jogadores para completar salário, fora algumas piques. Depois de perder a disputa por uma série de grandes estrelas, o New York Knicks teria a chance de voltar as suas atenções a Russell Westbrook como o segundo time dessa nossa lista. No entanto, a equipe nova-iorquina tem sido extremamente cautelosa para se reunir com jogadores, às vezes até demais. Se as intenções do armador de sair se confirmarem nas próximas semanas, eu imagino que o Knicks decida esperar o início da temporada para sentir o termômetro do time. Porém, há um cenário mais fácil de manejar o time para se movimentar. Com uma série de contratos altos e de 2 anos, com team option para o segundo, não seria difícil cobrir o salário com esses jogadores e mais alguns jovens. Provavelmente a troca envolveria uma mistura entre os contratos altos e jovens promissores, como Bobby Portis, Reggie Bullock, Taj Gibson, Elfrid Payton, Dennis Smith Jr., Frank Ntilikina e Alonzo Trier. Isso não necessariamente em um único pacote, mas são alguns dos nomes que seriam exigidos nas discussões. Um outro nome que aparece forte nas discussões é o do Detroit Pistons. Existem algumas posições abertas no leste para disputar nos playoffs. Convencer Russ a partir para o leste para jogar ao lado de Blake parece bastante viável. Partindo do princípio de que o OKC estaria em busca de renovar-se e aceitar contratos expirantes e jovens, Andre Drummond poderia ser poupado pelo Pistons de ser incluído nas negociações. A possibilidade
seria enviar Reggie Jackson, que tem um contrato acabando, de volta ao time que o draftou, mais Tony Snell, Langston Galloway e alguns jovens como Tom Maker, Luke Kennard, Sekou Doumbouya, Svi Mihaliuk e Bruce Brown. Certamente, esses seriam citados na negociação. Derrick Rose é outro nome que poderia ser enviado, mas eu acredito que eles tentariam mantê-lo para comandar a segunda unidade. Outro time que não se deu bem no seu foco de negociação foi o Minnesota Timberwolves. Seu principal alvo na free agency foi D'Angelo Russell, que num sign and trade partiu para o Golden State Warriors. O Wolves é um dos times que tem uma das moedas de negociação mais interessantes. Com apenas 24 anos e recebendo 27 milhões de dólares, Andrew Wiggins certamente seria envolvido. Em baixa, depois do seu ano de rookie, ele não evoluiu e tem sido foco dos pedidos de troca por parte da torcida. Além dele, outros jogadores precisariam ser usados para completar a troca. Minnesota provavelmente tentaria despachar o contrato de Gorgui Dieng e envolveria mais alguns valores jovens e uma série de escolhas. Apesar da troca ser boa para Wiggins, que começaria numa franquia sem muitas expectativas para o ano, para o Minnesota, que não conseguiu resultados expressivos com um jogador monopolizador de jogadas como Jimmy Butler, seria algo a se pensar duas vezes. Juntamente com o Pistons, um dos times que deve entrar forte nessa briga é o Miami Heat. Já havia a intenção de caçar uma estrela para colocá-lo ao lado de Jimmy Butler, e a possível disponibilidade de Westbrook deve alimentar os seus desejos. Naturalmente que parece uma combinação estranha para fazer funcionar. Como eu citei antes, são dois jogadores extremamente controladores. Porém, Erik Spoelstra sabe o que fazer nessas situações, e talvez a cultura interna da franquia, que é muito elogiada, os faça funcionar. Porém, apesar de Miami ser um destino palpável no sentido técnico, seria necessário um tremendo malabarismo nas finanças. Depois de assinar Butler, o Heat está com o cap bastante comprometido, sendo necessário achar um salary dump para Goran Dragic, e envolver uma série de jogadores importantes mas dispensáveis para a rotação na trade, como Kelly Olynyk, James Johnson e Dion Waiters, além de talvez envolver algum garoto promissor como Tyler Herro e Bam Adebayo. Envolver escolhas está fora de questão, pois eles não podem fazer isso até 2025, por conta de suas recentes negociações de picks. É um cenário pouco provável, mas pode acontecer. Por último, temos um destino não tão seduzente, mas com peças para oferecer e, novamente, oferecer para Westbrook uma disputa no leste sendo o principal jogador. Após oferecer contratos longos para Nikola Vucevic e Terrence Ross e trazer Al-Farouq Amino por 3 temporadas, temos certeza de uma coisa: a intenção do Magic é de ter sucesso agora, de todo jeito. Por isso, é bem provável que eles testem o interesse do OKC em suas peças. Neste caso, temos alguns cenários de ofertas. O primeiro é focar na liberação de cap mais para frente e absorver contratos perto de acabar, como Evan Fournier e Markelle Fultz, além de tentar tascar algum jovem em escolhas. No segundo, o foco seria em envolver Aaron Gordon nas discussões, acelerando o processo de reconstrução do Oklahoma City Thunder. No entanto, por não ser um dos principais mercados e não envolver juntá-lo com outra estrela, machuca as chances do Magic de negociar. Também podemos destacar o Cleveland Cavaliers, como uma série de garotos e a presença do ex-companheiro de Westbrook em UCLA, Kevin Love, e o Phoenix Suns, que há anos procura um armador de elite e tem bastante coisa para oferecer num pacote, mas esses times estão correndo um pouco por fora. Tem também a possibilidade do OKC mantê-lo, afinal, ele é um dos líderes históricos da franquia. Mas antes de encerrar o vídeo, eu sei que muitos não gostam de Westbrook e não gostariam de vê-lo em seus times nem pintado de ouro. Eu mesmo prefiro não tê-lo hoje no meu time, para falar a verdade. Mas ele é um dos grandes jogadores da atualidade, e talvez num ambiente que o faça jogar mais voltado para eficiência e não com a liberdade desenfreada que recebia em Oklahoma, possa ter efeitos positivos. Essas são apenas especulações iniciais para alguns dos times que surgiram como possibilidades de acordo com as suas necessidades e disponibilidade de mercado. Até porque tudo pode ser fogo de palha e o armador estiver contente em fazer história na equipe onde é o maior pontuador. Aguardemos então o desenrolar dessa novela. É isso aí, galera. Esse é o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar aí tudo que você acha sobre essas especulações de troca, se você acha que algumas delas não fazem nada a ver, ou sugiram outros times que poderiam tentar ir atrás deles. Deixa o comentário aí. E também acompanhe a gente nos outros canais que a gente produz conteúdo, no Twitter, no Instagram, e veja o nosso podcast nas outras plataformas. Valeu, falou, até mais.